mas eu tô olhando exatamente pro elenco que o Fortaleza já tem. Ele não chega hoje, pra mim, com o status de ser titular do time do Fortaleza. Eu acho que o Bruno Pacheco, repito, não encerrou o ano como titular, o Bruno Pacheco, mas é o lateral esquerdo que tem mais versatilidade, é o mais equilibrado de todos. Eu acho que o Bruno Pacheco é melhor que o Diogo Barbosa, inclusive. E o Eros Mancuso era o titular da posição. Então, pra mim, compor o elenco. Até porque eu acho que o Diogo Barbosa vai ter que brigar pela posição. Se a gente pensar realmente não na qualidade do jogador, mas sim com quem ele vai brigar no elenco, onde é que ele se encaixa ali, então é compor o elenco mesmo. Então tá aí, Diogo Barbosa também chega pra composição Você também? de elenco. Sim. Também. Opa, rapaziada! Léo na área, chegando com mais novidades no Leão Breaking News. No Jogada Primeiro Tempo, rolou aquele papo sobre os reforços do Fortaleza para 2025. A pré-temporada tá chegando e a análise da galera foi pesada. Breno, Diogo Barbosa e Paul Fernandes foram destaques na resenha, com direito a tier list dos novos contratados. Quer saber quem é a aposta e quem chega para ser titular? Confere lá no canal, o link tá na descrição. Agora vamos fazer o nosso exercício? Bora. Vamos fazer a nossa brincadeira? Lembrando, pessoal, aqui a gente vai fazer um exercício contando também com a sua participação, tá? Você pode discordar, você pode concordar, enfim, você pode interagir com a gente. Mas nós temos as seguintes categorias. Para você que está nos acompanhando aqui na tela da TV Diário, no nosso canal Jogada no YouTube e também na Verdinha FM 92.5, a gente vai falar para você. São 5 prateleiras, vamos colocar assim. Das contratações anunciadas, você tem aquele jogador que é titular fácil, aquele jogador, aquela contratação top, o bom reforço, o jogador que é para compor elenco, a incógnita, que é uma aposta, é uma dúvida, e o jogador que não agradou. Pode até colocar na tela, diretor, por favor, aqui do ABS. Boa. E aí a gente tem aqui os 4 contratados do Fortaleza. O goleiro Breno, o lateral esquerdo Diogo Barbosa, e o atacante Dylan Borreiro e o meio-campista Paul Fernandes. E nós vamos classificar aqui. E aí, Vladimir Marques, vamos começar pelo goleiro Breno? Goleiro Breno, você colocaria em qual categoria aí? Titular fácil, bom reforço, para compor elenco, é uma incógnita ou uma aposta, ou uma contratação que não agradou? Eu acho que ele é um bom reforço. Ele não é muito difícil que ele seja titular, que a gente tem o João Ricardo no gol do Fortaleza, mas ele é um bom goleiro. Então eu encaixo ali o Breno como bom reforço. Vladimir colocou o Breno como bom reforço. E aí, Alexandre? Você manteria ou classificaria como... Eu tô refletindo aqui. Eu acho que ele vai... eu acho que ele pode ser avaliado como um bom reforço. Porque é um processo de reformulação ali daquele setor, né? Ele é um goleiro muito jovem, tem a sua experiência lá no futebol italiano. Eu acho que tem essa situação. Mas sendo bem sincero, compor elenco. Pronto, aí você foi no ponto. E eu vou com você. Porque eu falei elenco. justamente esse contraponto. Porque o titular fácil é o João Ricardo. Claro. Na verdade, um bom reforço tem um Santos, por exemplo. Que é um jogador que é um reserva de luxo hoje. Que foi contratado, né, um valor muito alto, tem um know-how maior. Eu acho que ele chega para compor o elenco. Eu coloquei o Breno também como composição de elenco. Então, por 2 votos a 1, a gente ficou o Breno composição de elenco. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, eu coloco também compor o elenco. Porque ele não é melhor, para mim, que o Bruno Pacheco. E o Bruno Pacheco não era nem o titular da lateral esquerda nessa temporada, né? Quem tava jogando por lá era o Mancuso, que encerrou como titular, inclusive, na posição. Só que compreendo que ele é um jogador que era titular do Fluminense, tem um currículo extremamente vitorioso, mas eu tô olhando exatamente pro elenco que o Fortaleza já tem. Ele não chega hoje, pra mim, com o status de ser titular do time do Fortaleza. Eu acho que o Bruno Pacheco, repito, não encerrou o ano como titular, o Bruno Pacheco, mas é o lateral esquerdo que tem mais versatilidade, é o mais equilibrado de todos. Eu acho que o Bruno Pacheco é melhor que o Diogo Barbosa, inclusive. E o Eros Mancuso era o titular da posição. Então, pra mim, compor o elenco. Até porque eu acho que o Diogo Barbosa vai ter que brigar pela posição. Se a gente pensar realmente não na qualidade do jogador,
mas sim com quem ele vai brigar no elenco, onde é que ele se encaixa ali. Então é compor elenco mesmo. Então tá aí, Diogo Barbosa também chega pra composição Você também? de elenco. Sim. Também. Eu porque penso avaliei similar a o Breno vocês. pelo goleiro que ele é. Eu não tinha avaliado o Breno pela situação ali, entendeu? O Diogo Barbosa, eu até poderia, talvez, classificar ali como um bom reforço. Eu acho ele um bom jogador, tá? Bom jogador. A questão é que eu também, colocando ele e o Bruno Pacheco, eu vejo o Bruno Pacheco como melhor do que ele. Melhor lateral do que o Diogo. Mas é fato que o Diogo tem uma carreira super vitoriosa, construída em grandes clubes. E eu acho que ele chega até para ser titular, porque o Bruno Pacheco não terminou o ano jogando. Sim. E é uma dúvida, será? Fica, não fica? Felipe Jonathan, fica, não fica? Ou o Fortaleza vai ficar com 3 laterais esquerdos? É uma dúvida. Então, por isso, entra nessa composição de elenco. Vamos entrar aqui no que eu acho que deve ser a principal unanimidade. Paul Fernandes. Titular fácil. Fácil titular. E aí pela qualidade dele é indiscutível. não terei muita dúvida, né? Não tem dúvidas, né? É o ex-capitão do Boca Juniors, super acostumado a jogar torneios internacionais, uma contratação que é um marco pro Fortaleza enquanto mercado da bola, né? Você tá trazendo um jogador que é muito simbólico para muita gente, o Boca Juniors tentou muito permanecer com ele, então para mim é o padrão realmente titular fácil. Lembrando que a gente tá colocando isso aí, é o estágio máximo, né? É só uma nomenclatura, ser titular fácil. Ele Isso. pode ter todo o perfil que ele tiver do mundo. Se ele não jogar e não agradar o Vojvoda, meu amigo, não importa se o Fortaleza gastou, se ele é o maior salário, o Vojvoda não tá nem aí. Vide Santos, que Isso gastaram aqui é o 5 que a milhões. gente acha a priori, mas a temporada vai Não, acontecer e é ainda. Né? o encaixe do jogador no Exatamente. meio campo. Eu acho que ele tem possibilidade de ser titular do time do Fortaleza. E acho que é a principal contratação. Então é por isso também que ele tá no estágio mais alto dessa lista aí. E o titular fácil é justamente pelo estágio que a gente tá classificando aqui. É como se fosse, se a gente for colocar em estrelinhas as prateleiras que nós definimos aqui, é como se ele fosse uma contratação numa estrela de 1 a 5, é a contratação de 5 estrelas. É o jogador mais valioso das contratações até agora. E aqui a gente pode ter um bom debate. Dylan Borreiro. Eu digo que esse aqui eu vou começar. Pra mim, é a maior incógnita. Também. Eu falei que era incógnita quando a gente tava falando sobre a contratação dele. Cara, não dá pra saber como é que vai ser o Dylan. Sabe? Claro, ele pode... A gente colocar, compor elenco, sim, a gente pode até colocar. Mas pra mim, eu não sei como é que vai ser o desempenho dele. Ele tá voltando de uma lesão muito grave de ligamento. Então, pra mim, é uma incógnita total. O Dylan, total. Eu também acho. É um atleta que... Os números dele não são bons, a verdade é essa. Só que 3 anos atrás ele foi vendido ali por um valor muito alto, né? Até chamou muita atenção naquela ocasião. E ele foi pro futebol dos Estados Unidos, lá não conseguiu jogar, teve muitas dificuldades, teve problemas de lesão, mas é um atleta, né, que foi revelado pelo Santa Fé, fez a base toda na seleção da Colômbia, e mesmo quando estava nos Estados Unidos, André, que não estava bem, teoricamente, a gente olhando os números, né, como um todo, sem acompanhar os jogos, porque ninguém aqui vai dizer que assistiu todos os jogos dele lá nos Estados Unidos, isso não é verdade. Só que mesmo naquele panorama, ele foi convocado ainda para a seleção colombiana. Então, para mim, ele é uma grande incógnita, que se enquadra quase um perfil de aposta total. Me chamou muita atenção a escolha do Fortaleza por trazer esse jogador, porque ele é gringo, né? Ele é colombiano. E aí você tem um limite de estrangeiros, tá trazendo mais um estrangeiro, hoje já ultrapassou esse limite, ninguém sabe como é que tá fechado e acertado isso como um todo, mas no fim das contas ele é uma grande incógnita sim. Tá aí, torcedor, a nossa avaliação. E o Dylan é uma aposta também, né? Um jogador jovem, de 22 anos apenas. O Fortaleza faz um contrato longo com ele até 2028, apostando que vai recuperar o bom futebol do jogador e que vai conseguir extrair dele o que ele tem de melhor. Então, por isso que acho que entra no hall ali de apostas, podemos assim colocar, mas uma aposta que tem sentido, uma aposta que pode ser interessante, ele dando o retorno desejado, mas não deixa de ser uma incógnita, porque sofreu muito com lesões nos últimos anos. Jogador que se contundiu nas últimas temporadas. Então, tá aí.
a nossa classificação, a nossa tier list aqui dos reforços anunciados pelo time do Fortaleza. Você concorda? Você não concorda? Pode participar com a gente, manda a tua opinião aqui nos comentários. Já garantiu sua inscrição no canal? Dá aquela força? Em breve volto com mais novidades do Tricolor de Aço. Tamo junto!